Boa noite, galera. Estamos começando mais um programa Vivendo Águas Claras, direto da rádio DF Águas Claras, aqui dos estúdios da Escala Musical. Uma noite muito fria em Águas Claras hoje. Vocês puderam ver aí a névoa. Tá vendo aquela névoa seca que sai de trás do bambuzal? Fernanda, Reggae Music, certo? Olha só, boa noite, pessoal. Hoje é o programa de número 35. Se não me falha a memória, os ouvintes podem aí me corrigir se eu estiver errado, mas se não me engano, hoje é o programa de número 35. Estamos aqui ao vivo, agora 8 e 3, 8 e 4, 8 e 3. E hoje o tema é saúde, é o que a gente vai falar aqui. Daqui a pouco vamos dar os nossos patrocinadores, mas antes de mais nada, ela está aqui com a gente, ela que tem uma voz pouco cheguei. Com vocês, Patrícia Rebelo. Eu tenho que ficar ofendido, não tem? Não, mas é uma voz bonita. Pouco cheguei quer dizer que a voz... Cheguei. Boa noite, galera. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Obrigada, Kleber, por esse convite. Estou adorando, me divertindo um monte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa todo mundo. É um assunto de saúde para os moradores de Águas Claras, então... tudo a ver. Falar disso pra quê? Por quê, Patrícia? Porque as pessoas, infelizmente, adoecem. Mas Águas Claras não tá cheio de lugar. Você vai onde? Se você quiser um hospital... Não vai, amor. Aqui não tem absolutamente nenhum local de saúde. Daquele jeito! Você vai vacinar seu filho? Então, por favor, dirija-se ao Taguatinga, porque o posto do Areal não atende. O posto do Areal é só para a família. Ele só atende quem vem indicado pelo SUS. É só para quem está no Bolsa Família. Para pessoas normais, ele não atende. Gente do céu. Eu fiz meu dever de casa, Kleber. Você não realmente espetacular. Essa foi Patrícia Rebelo. Chegando agora com vocês, ela agora sim, uma voz tranquila. Como é que é aquele sotaque do sul? Aquele bonitinha como sempre, Fernanda. Oi, boa noite, gente. Muito prazer estar aqui. Boa noite, gente. Nem combina com o meu tamanho essa voz, tá, gente? Tudo na paz, tudo de boa, né? Estarei acompanhando vocês pelas redes sociais, então quem quiser participar do programa, envie qualquer mensagem pelo número 8212-9001. Isso, estaremos aí acompanhando esse debate sobre saúde. Isso. Fernanda, você continua firme na yoga? Sim, claro. Então claro. Tá bom. Então já passa essa agenda positiva pro pessoal. Que dia que acontece? É Yoga Livre? Projeto Yoga Livre. E é às 4h30 no sábado no Parque em Águas Claras, gratuito. As roupas, né? Você pode ir do jeito que você quiser, do jeito que você estiver. Que tá calor, você fala do jeito que você quiser. Vai aparecer um pessoal pelado. Foi assim que eu quis vir hoje. Hoje, quando eu quase vim assim, desse jeitinho. Do jeito que você se sentir confortável e trazer muitas energias boas pra gente meditar e fazer essa prática maravilhosa. Ok, então, já que começamos de agenda positiva, posso soltar algumas aqui, Patrícia? Por favor, estou anotando tudo. Agenda positiva número 1, anota aí. Clube dos Poliglotas faz um encontro toda segunda-feira, às 19h30, no Franz Café. Onde fica o Franz Café? Em frente ao Sigma. Isso, naquele comércio do outro lado da esquina, que aquele edifício tem um nome... Só que a gente não sabe. Mas o primeiro cliente que disser esse nome ganha uma paleta, porque está muito calor. Uma paleta, o nome do prédio aonde está o Franz Café. Isso, o Franz Café. Lembrando que teremos hoje o sorteio da Pizza César, que vai ser entregue na sua casa. No sabor que você quiser, uma pizza grande. Mas hoje vai ser difícil ganhar, viu, essa pizza. Ok. Lembrando que mais uma vez estamos sem a presença do nosso querido Paulo Goulart, Helena Goulart. Um beijo grande para vocês, meninos. Tá correndo atrás. E deixa eu arrumar aqui rapidinho aqui para Fê. Enquanto isso, apresenta a nossa convidada. Para falar de saúde, ela veio, ela que leva a filha dela lá no Lago Sul para vacinar. Não, gente, é brincadeira, tá aqui com a gente. Não, é brincadeira não, sério. Ela se não leva sério. No Lago Sul, leva na Asa Sul, né? Não, é super sério.
Quem está aqui com a gente é a Isabel Silva. Falei certo, Isabel Silva? Isso, Isabel, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com todos os moradores de Águas Claras acerca de um tema tão importante. Né? E a gente tem muito para falar desse tema aqui. Realmente é uma luta aqui da comunidade. Há muito tempo já se fala que em Águas Claras não tem nada, né? Você sabe que tem um terreno aqui em Águas Claras da Secretaria de Saúde, que é esse terreno aqui onde fica onde vem, de vez em quando vem um circo aqui em Águas Claras, do lado do shopping, da Águas Claras Shopping aqui. Já viu um terreno que tem um circo ali de vez em quando? Reza a lenda que ali é um terreno da Secretaria de Saúde e seria feito um hospital ali. Tempos de Manuel Carneiro, era o administrador de Águas Claras. Havia esse rumor assim no ar. E aí, segundo informações, né, lá de dentro mesmo, que a população não queria esse hospital, um hospital público aqui nesse redor aqui do shopping, poderia dar uma confusão aqui no trânsito, enfim, nessa parte de mobilidade. Região é mesmo complicado mesmo. Então, aí eu já começo aí. Um hospital público aqui era bom, Patrícia? Um hospital público, eu acho que uma UPA seria melhor. O hospital público talvez a gente até tenha alguns ali em Taguatinga, tem espalhado por toda a região. Tem no Guará. Mas vamos primeiro pedir a Isabel para descrever o que ela faz, o que é esse projeto que está aqui na pauta. Tem um projeto que a gente está tentando ver, né, criado pelo Sandro Tiberê? Teberê, qualquer coisa assim. Pelo Sandro. Pelo Sandro, ponto. E explica um pouquinho desse projeto aí, qual foi a ideia, como é que começou, o que é. Boa noite. Então, a ideia do projeto foi o seguinte: a gente tem os Facebooks da comunidade de Águas Claras. Uma delas é da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras, da AMAC, da qual eu participo há pouco tempo. E eu vi o Sandro fazendo algumas chamadas, chamando as pessoas para conversar acerca de ter algum atendimento de saúde aqui na região. Esse assunto me interessou bastante, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão pessoal, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, o qual vacinar está sendo um sacrifício. Eu tenho que me deslocar de Águas Claras para Asa Norte, Lago Norte, Asa Sul, Cruzeiro. E também o assunto me toca por eu ser professora da Universidade de Brasília. Eu sou professora da disciplina de vigilância sanitária, que está inserida no contexto SUS, né, de Sistema Único de Saúde. Veio essa ideia da reforma sanitária. E também oriento trabalhos da especialização em estratégia de saúde da família da Universidade do SUS, um convênio, uma parceria com a Universidade de Brasília. Pô, que legal. Então, aproveitando isso, eu me sinto uma das ativa, que gosta, que elogia o SUS. Sei das dificuldades que nós temos, mas historicamente entendo a importância dele. E não poderia pensar que o SUS, em termos do atendimento, está faltando nessa cidade que tem mais de 130 mil habitantes. Muitos aqui, inclusive, trabalham pelo SUS, né? Com certeza. Saem daqui para atender pessoas fora da região e não pode atender a sua própria comunidade. É um assunto complicado. Lamento essas lendas urbanas que existem sobre aqui vai trazer pessoas que... Eu li uma frase que me chama a atenção, de má índole. O trânsito de Águas Claras... Ué, por quê? Quem usa o hospital público é tudo marginal? Eu achei que era presídio isso. Não. Que isso pode movimentar negativamente o trânsito de Águas Claras. Lembrar a todos, né, que o SUS está presente na vida da gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. A pasta de dente que a gente utiliza, o shampoo, o sabonete, tudo isso é inserido dentro do Sistema Único de Saúde. Estou impressionada, Como? né? Por quê? Pois é, exatamente. Por quê? Porque, olha só, o artigo 6º da Lei 8080, ele traz essa definição da seguinte forma:
a vigilância sanitária sendo uma ação inserida dentro de um contexto do Sistema Único de Saúde, que pensa em prevenir, eliminar ou diminuir um risco que pode provocar um dano à saúde humana. Certo. Então, o que você está dizendo é que a vigilância sanitária faz parte do SUS. Ela está inserida no contexto do SUS. Isso. Mas vamos combinar. Agora eu vou falar uma coisa aqui que você me corrija se eu estiver errada. O SUS não funciona, a vigilância sanitária funciona muito bem. São 2 departamentos bem diferenciados. Não, a gente não poderia enxergar dessa forma. Você é apaixonada pelo SUS. Então, convença a gente. Eu acho ótimo. A gente não poderia enxergar dessa forma. Talvez, assim, o que falta é uma gestão que esteja voltada para um atendimento dentro do que se preconiza. O SUS, um atendimento humanizado, um atendimento da equidade, que é trazer a saúde para todos, na medida da proporcionalidade da sua desigualdade. Mas essa questão da vigilância, ela também é inserida nisso. Então, muita gente fala assim, eu não preciso usar o SUS. Eu acho super curiosa essa lenda urbana também. Porque eu achava que eu não precisava usar o SUS. Eu não preciso, mas você utiliza isso todo dia. Quando você acorda, os alimentos industrializados que você come. Não, eu sei que eles são todos coisados pela Anvisa, mas eu só não sabia que a Anvisa era do SUS. Não, ela não é do SUS. A Anvisa ela tem um contrato de gestão com o Ministério da Saúde, só que isso é um sistema. O sistema chamado de SUS, ele engloba uma série de coisas, entre elas a vigilância sanitária. Entendi. Então, já é um paradigma que, se vocês me permitem, eu já gostaria de entrar o programa quebrando. Uma quebra aí. Claro, porque estou achando ótimo. Eu acho super curioso. Eu ler relatos das pessoas falando assim, eu não preciso de usar o Sistema Único de Saúde. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Isabel, você sabe que aqui em Águas Claras tem gente que fala assim, Águas Claras não precisa de um hospital público porque todo mundo tem uma renda boa, tem um plano de saúde. Concorda com isso, Patrícia? Não. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Tem que ter opção de escolha. Eu tenho que ter opção de escolha. E muita gente pode ter plano de saúde, mas achar que é mais conveniente vacinar a filha no posto de saúde. Por que não? As vacinas que são inseridas no SUS, elas são altamente estudadas. São muito melhores. Eu até convido o pessoal... existe um stand da Fiocruz que acontece no mês de novembro, ali na Esplanada, que é da Semana de Tecnologia, que eles fazem uma demonstração para a população como é que uma vacina é produzida. Né? Então, assim, é muito estudado, existe muito esforço de pesquisadores brasileiros engajados com a causa. Então, assim, também a lenda, né, que a vacina particular é melhor. A gente questiona isso. Eu sou professora, sou pesquisadora da área e valorizo essa iniciativa. Sei o quanto ela é estudada e testada. Não, e os médicos especializados que trabalham para o SUS também são muito mais escolados, né? Porque eles são muito mais experientes, porque ele pega no SUS muito mais coisa do que o cara no hospital particular. A minha irmã e a minha tia trabalham pelo SUS, no posto de saúde do SUS. Talvez o número de casos, né? Exatamente. A variedade de problemas é maior, entendeu? Exatamente. Então, a gama de experiência que eles pegam é muito mais... todo mundo vira praticamente um clínico geral, né? Então, isso é bastante interessante. Mas eu queria te perguntar, então, já que a Anvisa está inserida nesse contexto do SUS, o que eu acho bastante interessante, então, realmente, todos nós precisamos do SUS, porque a Anvisa trabalha muito bem, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar uma coisa. Você vai quebrar o paradigma de que ninguém precisa do SUS, mas eu não uso o SUS porque você já viu as filas lá no SUS? Então, tanto no posto de saúde quanto no hospital. Já vi, sim. Eu presencio todo dia. Eu supervisiono estágio da universidade em um hospital público aqui em Brasília, né? É um hospital que atende uma região carente. Que eu posso falar o nome, é o Hospital Regional da Ceilândia, mas eu vejo uma dedicação dos profissionais sem dúvida. Na condição que tem de atender. E eu vejo que existem as filas, mas eu vejo o pessoal, a solidariedade do outro. Outro dia eu vi uma cena, eu vi o pessoal colocando algumas caixas que eram resíduos de alguns medicamentos. Eu vi uma senhora se levantando do lugar e organizando aquele resíduo, né? Então, assim, o SUS ele tem que ser entendido como uma coisa nossa. Não é o médico, não é o diretor do hospital, não é a enfermeira que está te tratando, é você também. Quando eu vi aquela cena da senhora se levantando do seu banco, aguardando o atendimento, ela entendeu que ela também faz parte desse sistema, entendeu? Entendi.
Entendi. E me diz uma coisa, mas então, eu acho que você falou aí que o SUS precisa talvez precise de um sistema de gestão para funcionar direito e tal. Eu acho que precisa de mais pessoal também, porque eu vejo que os médicos são muito sobrecarregados. Então, por mais que ele tenha essa boa vontade, por mais que ele tenha dó das pessoas que estão doentes, que ele sofrendo e que queiram ser atendidas, ele só pode atender tantos pacientes num dia, porque senão ele se esbagaça, no dia seguinte ele não pode trabalhar. É preciso repensar mesmo uma questão do que seria essa gestão do SUS. Devo lembrá-los que cada cidadão brasileiro tem um custo para o Ministério da Saúde nesse sentido. É um custo fixo e é interessante como a gente pode ver. Como é que, ao mesmo tempo, esse cidadão que custa esse X valor recebe esse atendimento de um médico estressado, de uma enfermeira sobrecarregada, e a gente tem modelos ótimos de atendimento. Posso citar vários exemplos, já me perguntaram isso na comunidade. Tá, Isabel, eu acho que Brasília me parece ser o melhor atendimento. Olha, eu tive como professora orientadora de trabalhos da Estratégia Saúde da Família, experiências maravilhosas relatadas na Bahia, no Maranhão, em alguns pontos, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas. É isso, é abraçar a causa, sentir-se parte dele e fazer funcionar. Com os recursos disponíveis. Infelizmente são mínimos às vezes, porque está sobrecarregado. A gente tem uma questão aqui séria, né? Aqui o Distrito Federal, o recurso é para a população e ela atende externamente. Exatamente. Né? Vem muita gente no entorno. Era uma das minhas perguntas para você. Ele fica sobrecarregado por causa disso. Tem que fazer esse equilíbrio financeiro. Aí depende, então, do Distrito Federal fazer acordos com o Estado de Goiás, né? E a gente espera que esses acordos sejam feitos e cumpridos, porque sobrecarrega um Estado em relação ao outro. Né? Ô, Isabel, com relação... E não pode deixar de ser atendido. Com relação a Águas Claras, o que você vê assim, que seria... não vou nem dizer solução, mas o que dá para a gente começar em Águas Claras assim, com relação à saúde? O que seria o melhor para Águas Claras? Então, um ponto que o Sandro levou à discussão na comunidade, eu gostaria que o pessoal participasse também, porque entendam que esse projeto, essa ideia desse projeto, que é de movimento por saúde pública de qualidade em Águas Claras, a gente está fazendo um brainstorm aqui, está convidando a população para essa discussão. Ao meu ver, como uma cidadã residente em Águas Claras, eu acho que a gente iniciar com estratégias de atenção básica da saúde, como, por exemplo, um posto de saúde, não só um, porque a população já está tão grande, mas, vamos dizer, 2, para a área norte e área sul. Diz que pela quantidade, pela quantidade de gente que mora aqui, teriam que ser 10, né? Muita. A gente, para vocês verem, né, a carência que a gente tem de atendimento básico de saúde nessa região. E vou lembrá-los que isso é um que é preconizado pela própria Organização Mundial da Saúde. Toda pessoa ela tem o direito de residir ou de trabalhar próximo a um atendimento de saúde básica. Pelo menos a básica. A básica. E é isso que nós não temos aqui. Isso é preconizado pela OPAS e a Organização Mundial da Saúde desde 1978. É anterior à criação da nossa cidade e até hoje a gente não vê isso sendo concretizado aqui. Quer dizer que quando legalizaram Águas Claras há 11 anos atrás, eles já deveriam ter feito isso. Não, sabe, posto de saúde e UPA... São diferentes. São diferentes, né? Sim, são Tá, você disse posto de saúde para Águas Claras. É o básico do básico. Seria uma opinião, mas a gente gostaria de ouvir as outras pessoas. Participem das enquetes, seria bastante interessante. Como eu falei, aqui é só um início. A gente está aqui tendo contato com a população para nós juntos construirmos uma ideia que nos atenderia nesse momento. Essa ideia do Sandro é muito boa. Então, a ideia do movimento de vocês no grupo Saúde e de Qualidade em Águas Claras é vocês juntarem o maior número possível de membros, de maneira que a gente consiga, com um monte de gente, quer dizer, quanto mais membro, melhor, né? Porque quanto maior a população unida, mais força a gente tem. Inclusive, se juntar a MAC, eu acho que dá um olé aí, para a gente poder, então, exigir essa unidade de saúde básica aqui. E que eu acho que é melhor do que uma UPA, porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, ela é mais para coisas urgentes, né? É como se fosse um pronto-socorro. Que também seria uma necessidade aqui. Não, seria, mas eu acho que do jeito que vai a saúde... Pensando na complexidade do sistema de atendimento,
ao meu ver, seria interessante que a gente começasse com a básica da básica, né? Posto de saúde. Onde tem, inclusive, a vacinação básica, onde ela encaminha para todo mundo. Bom, então deixa eu sortear a pizza, já de uma vez, que senão a gente não vai dar tempo de entregar. Por favor, é isso aí. Então, olha só, o primeiro que ligar aqui na rádio agora, pelo telefone 8212-9001, e dá a sua opinião aqui sobre a questão da saúde em Águas Claras, o que seria a solução, o que você pensa, que a gente deveria instalar primeiro. Qual unidade que deveríamos instalar aqui em Águas Claras, o que a gente tem que cobrar do governo, enfim, o que a gente tem que levar para a administração representar a gente lá. O primeiro que ligar para cá vai ganhar essa pizza, a Pizza César, que vai ser entregue na sua casa. Telefone 8212-9001. Tá valendo. Pronto. Olha só, tem um outro recado aqui. Eu tenho outro recado aqui, cara, que é uma notícia que eu não queria dar não, mas eu vou falar aqui. É ruim? Dá não, hoje tá muito quente, dá só notícia boa. A não ser que seja que vai nevar. Eu recebi um boa noite aqui do nosso querido comandante Daniel Monte, comandante do 17º Batalhão de Polícia de Águas Claras. E ele colocou assim: eu gostaria de compartilhar uma notícia com vocês. Hoje protocolei o pedido de aposentadoria. Vai vendo aí. Nossa. Mas gostaria de dar essa notícia aos ouvintes pessoalmente. Então, Daniel, tá super convidado para semana que vem. Você vir aqui na rádio pra gente bater esse papo, falar sobre isso, tá bom? Então, peraí, pessoalmente, semana que vem, até lá, já estarei com o processo homologado. Então ele deixa a boa noite dele a todos. E na semana que vem ele vem aqui para falar qual será o outro quem é o comandante que vai substituir ele. Eu confesso que eu não gostaria de dar essa notícia aqui, porque eu não gostei de receber também. Eu acho que nem a população de Águas Claras, porque a gente... Nossa, tem como a gente fazer uma manifestação também para fazer você voltar? Essa aí já é Temos uma ligação aqui. É uma ideia também da gente fazer isso, hein? Então, mas enfim, a gente tem a gente nunca teve um comandante tão próximo da população, né? E a gente começou a ver policiais nas ruas, a gente começou a ver uma Águas Claras melhor nesse sentido do que a gente tinha anteriormente. Então o Daniel fez grande diferença nessa passagem. O que a gente pode fazer é agradecer ele o tempo que ele ficou e tal. E rezar para que o próximo comandante seja tão bom igual a você e que faça com que esse batalhão continue próximo à população de Águas Claras. É verdade, olha só. Vamos atender um ouvinte na linha aqui. Quem que tá aí? Você sabe, Fê? Peraí. Deu uma correria aqui. Galera. Vamos tentar aqui botar um ouvinte na linha. A gente vai fazer uma vaquinha pro novo celular do DF Águas Claras. Olha, novo tablet. Gente, deixa eu explicar então. A Fê tá falando isso pelo seguinte: a gente usa aqui esse telefone, é um tablet que a gente usa, só que ele é super carregado de telefone, porque todos os grupos DF Águas Claras estão nele. Gente, peraí, deixa eu contar. Olha só, qualquer dia desse eu vou filmar esse estúdio aqui do rádio. Esse é um estúdio, como é que é? Um estúdio de gravação no rádio. Tem 50 aparelhos de telefone recebendo mensagem DF Águas Claras, um computador recebendo Facebook, não sei mais o que, o WhatsApp. E o Kleber fica doidinho apertando tanto botão. Ele já apertou uns 5 botões ali no tablet e não conseguiu falar com o ouvinte. É porque, na verdade, a memória cache dele fica muito ocupada. Então, ele realmente trava. Então, eu vou fazer aqui a campanha. Quem quiser ajudar numa vaquinha pra gente poder comprar um celular bom... Não, um tablet. Isso é um tablet. Mas podia ser um celular, cara. O celular já dava pra atender aqui. O Kleber... Bom, a ligação caiu. Não deu pra ver de quem era? Não deu porque ele travou e aí entrou o Facebook. Travou a ligação. Sabe o que é isso? Deve ser muito ouvinte ligando, cara. Não vai ter como, vai travar. Pessoal, aguenta aí um cadinho, daqui a pouquinho a gente vai liberar o telefone de novo, tá? Vocês podem notar que o Kleber tá rouco, né? Foi farra no aniversário dele, que foi dia 5 de setembro. Foi meu aniversário dia 5, hein, pessoal? Por que a gente não toca a sua musiquinha também? Parabéns pra você. Bota aí no celular. A minha Vivendo Águas Claras. Pois é, bota aí, ó. Hoje, não, peraí. Não, enfim, eu gosto daquela da Xuxa. Parabéns. Hoje é seu dia, que dia tão Sabia feliz. Que no Rio Grande do Sul tem um parabéns gaúcho? Parabéns do Tchê? Quem souber
ganhar o Parabéns Gaúcho, ganha o quê, Kleber? Ganha um bolo do Flávio. Ganha o bolo do Flávio. Pronto, quem souber. Deixa eu entrar aqui na internet. O bolo do Flávio faz qualquer negócio. Não, faz o seguinte. Ó, pra pessoa ganhar, tem que grava pelo áudio aí, manda no WhatsApp o áudio gravado pra gente poder rir um carro. Isso. Né? Olha aqui, deixa eu colocar o meu áudiozinho aqui. A gente tem um áudio do... Em comemora... Ah, tá, o áudio do Sandro, a gente vai colocar. Deixa eu colocar aqui o áudio da minha filha cantando a musiquinha que ela aprendeu, vai. Opa, peraí. O Kleber desaprendeu a usar esse monte de aparelhinho que ele tem. Tá baixinho. A gente não chama. Ah, depois eu coloco, pessoal. Tá baixinho demais. Mas ela cantou a musiquinha do Vou Vivendo Águas Claras. Ela viciou na musiquinha, adorou. Kleber, Bom, vamos falar rapidinho os patrocinadores? Vamos que até sim. agora a gente Fernanda, não falou. Os nossos patrocinadores são... São inovabr.com.br, Entra lá no site, fala com o Felipe. Paleteria Chile Brasil, que fica ali ao Próximo à lado da Caixa loteria Econômica. e da Isso, Caixa da Caixa Econômica ali. Para entrar em contato, 3382-0470. Isso, falar com a Carla. Shopping quê? E esse aí é... Esse é... Esse é Não fácil. precisa Ponto mais de referência. nada. Né? Fala com a nossa barrigudinha, né? A Roberta, querida. E você faz apresentações musicais lá, não faz? Eu Quinta-feira? faço. Ah, essa quinta eu vou tocar lá. Ó, Ó, Fê, você Ó, falou, eu lembrei. amo. Então vamos lá. Ué, você tocou semana passada. Vou tocar essa quinta lá, Oba. especial sertanejo, hein? Ah, é. então, então eu vou ficar em casa. Eu também. Você- Ai, Fê, para com isso. Vai lá pra você ouvir um sertanejo. Ainda bem sim. que ela falou primeiro. Você viu que eu não Quando falei, tiver hein? reggae, eu Fernanda, vou. você vai. Não falei primeiro. Continua os patrocinadores. Pro entrar em contato com o Shopping Q, 3435-2339. A Escala Musical no Shopping Águas Claras, 3208-6925. O nosso site aplicativo DF Águas Claras. O Bet Joias, 3046-3537. Também Bolos do Flávio, 3383-1507. Bolos do Flávio. Ali no Posto BR, né? Estamos acanhando aí, né, E Patrícia? Pizza César, 3877-2200. Quem que é esse? A Pizza César, Ó, que a ela Pizza dá uma César. A Pizza César já tem gente na né? linha aqui pra ganhar essa pizza. Vamos lá. Tem a Criatos também, que é 3024 1336. Fala com o Rogério. A Criatos, ela é uma empresa especialista na parte de design e monta panfleto, monta folder, cartão de visita, é um design gráfico. Então liga lá e fala com o Rogério. Criatos.com.br. Criatos é com 2T. Criatos. Vamos lá atender nosso ouvinte que está na linha aqui. Peraí. Presta esse cabo verde aí. Isso. Passa aí por trás do computador. Tá tudo bem, obrigada. Não, tá tudo bem. Não, tá ótimo, tá ótimo. Atenção, só um minuto, galera. Que a gente tá aqui a gente tá arrumando. Agora vamos lá. Alô? Vamos ver se a gente escuta a Gabi. Alô, Gabi? Oi, gente, tudo bem? Pera aí, Gabi, que a gente não tá te ouvindo ainda. Pode falar, Gabi. Alô? Oi. Pera aí. Ainda vou arrumar pra todo mundo poder te ouvir aqui. Vai, pode falar de novo? Oi, gente, tudo bem? Oi, Gabi. Tudo bem, Gabi? Já tá todo mundo me ouvindo aí? Agora sim, todo mundo te ouvindo. Gabi, você está satisfeito com a saúde aqui em Águas Claras? Como é que é? Então, é o seguinte, eu tinha uma dúvida. Aí tá uma especialista em saúde, né? É isso, né? A Isabel Silva, que tá aqui. Então, é porque a gente tá falando muito de implantar postos, UPAs, e eu acho isso, assim, com certeza é muito necessário. Mas a gente tem espaço aqui em Águas Claras para isso? E onde seria? Porque eu não consigo imaginar com tantos prédios, assim, eu não consigo imaginar um espaço onde ficaria, onde acomodaria essas pessoas, que teriam um estacionamento. Já tem um projeto para isso? Então, deixa eu levar essa... Isabel, a Gabi Moura, que está aqui com a gente, ela está perguntando se já existe algum lugar
disponível já para esse tipo de... para uma UPA, se tem algum terreno, alguma coisa desse tipo. Acredita-se que... Eu não saberia precisar, mas quando tem o plano de uma cidade, isso também tem que ser considerado na sua criação. Então, não conheço qual seria o local exato, mas se não faz parte de um plano, é necessário o governo repensar e criar esse local, porque ainda existem espaços dentro de Águas Claras que não são ocupados ainda. Gabi, tem espaços que realmente que são do governo ainda, né, alguns terrenos e tal. Esse terreno, por exemplo, como eu falei, aqui ao lado do Águas Claras Shopping, é um terreno aqui onde fica o circo de vez em quando. Aquele terreno, até onde reza a lenda, esse terreno é da Secretaria de Saúde, né? Porém, esse terreno é um terreno que vale milhões e a gente corre a Secretaria de Saúde pode permutar, não pode não? Se a gente corre o risco de, se a população não brigar pelo local, então não vai ser aqui, mas a gente quer um outro local. Exato. Esse terreno pode ser motivo de especulação imobiliária. Que é um dos, né, tipo assim, se você olhar hoje em Águas Claras, a localização desse terreno é excelente. Maravilhosa. Né, onde o tamanho dele ele poderia trocar por todos os terrenos em outro lugar do hospital, da UPA e do posto de saúde. Certo, Gabi? Esse terreno que a gente tem, que eu não sei muito bem onde é que ele se localiza, ele tem suporte, capacidade para atender essa quantidade de pessoas? Porque, assim, pensando no trânsito de Águas Claras, em estacionamento, em onde essas pessoas ficariam, a gente também tem que pensar nessas coisas. Não é só um terreno que vai ficar lá, tem que ter o suporte para agregar essas pessoas que vão até lá, entendeu? Então, o terreno, ele tem um tamanho muito bom, entendeu? Agora, realmente, precisaria ter um projeto. Eu não sei se isso existe, né? Se existe um projeto para que ali seja uma UPA ou alguma coisa voltada à saúde, enfim, ou que vai comportar um número de carros ali. Enfim, eu não sei precisar isso e tal. Como a Isabel falou, né, Isabel? Ainda tem que montar esse projeto e... A nossa intenção aqui é provocar a população a essa reflexão. Né? É preciso ter uma sensibilidade política dessa organização. Lembramos, gente, que para atendimento à saúde, um espaço bem planejado, gerido e organizado, ele precisa ter metragem mínima em determinados pontos, e a gente pode pensar até um espaço, por que não verticalizado? Claro. E então, ter toda uma questão de logística de estacionamento, se não for possível próximo... Não, e sair da zona de movimento total de Águas Claras, que já é conturbado. A gente não pode ter esse atendimento zero. Agora, também não pode ser de qualquer forma. Nós, como moradores de Águas Claras, merecemos algo planejado, de qualidade, que é o que esse movimento está preconizando. E imposto aqui... E eu acho que a gente tem que realmente se mobilizar para que isso aconteça. Inclusive, a gente podia até falar com a MAAC, né, que poderia se mobilizar junto com a gente e fazer pressão no governo para que isso saia do papel. Gabi, exatamente essa é a ideia do Sandro, que está juntando essa galera pró-saúde aí para poder ativar essa parte da saúde. A ideia é juntar com a MAC, sim. Enfim, juntar com quem tem interesse em levar essa ideia para frente, para a gente poder batalhar por uma saúde melhor em Águas Claras. E você agora vai receber a sua pizza César na sua casa daqui a pouquinho, beleza? Não, tem que ligar para lá. Tá bom? Obrigado pela sua participação. A Fernanda vai te passar os trâmites aqui de como é que é para você poder... você tem que fazer o pedido rapidinho lá, eles vão te entregar aí, você tira uma foto que a gente vai esperar essa foto, tá bom? Tá bom, vou mandar. Então tá, um beijinho, vou passar pra Fernanda aqui, tá bom? Não, peraí, deixa eu só mandar um recadinho. Manda um recadinho. Então, gente, eu queria mandar um parabéns para uma pessoa que está aí no estúdio, Kleber, que fez aniversário essa semana. Muitos parabéns pro Kleber. O melhor professor de música de Águas Claras. Olha só. Eu vou ligar pra Pizza César, você vai receber 2 pizzas. Tá bom, Gabizinha. Obrigado, viu? Um beijo grande pra você. Eu vou passar pra Fê aqui. Tá bom, vou passar pra Fê. Beijo. Bom, pois é, então essa foi a nossa participação da nossa ouvinte, que tem super sede de participar das coisas. Gabi é super bacana e é um soldado da paz que a gente tem aí. Bom, segue adiante.
Então vamos lá. Então eu já dei a notícia do comandante? Já, né? Já. Então, ó, tem a participação aqui da Adri, ela tá falando que tá na faculdade, ouvindo a gente, só um pouquinho. Segue. Pode seguir, Patrícia. Posso? Eu queria saber o seguinte, você acha... É meio confuso a gente sabe da situação que o governo está passando, o governo do GDF especificamente. Você sabe que, óbvio, que a saúde do GDF já foi modelo para todos os estados do Brasil, né? Uhum. E aí, de repente, começaram a tirar o dinheiro do sistema de saúde, começaram a não contratar mais médicos, enfim, e aí ele foi degringolando cada vez mais. Tanto que o sistema de informatização, eu me lembro, quando a minha irmã, quando eu cheguei em Brasília, há 18 anos, a minha irmã estava com os computadores lá parados, aí botaram os monitores, nunca instalaram os computadores, enfim, tem 18 anos que eles estão tentando informatizar o SUS aqui, até hoje não conseguiram fazer isso, o que dá um trabalho desgraçado, porque obviamente se perde a anamnese, se perde os prontuários de todos os pacientes, de todos não, mas enfim, se perdem muitos. Essa organização informatizada não seria básica e essencial para o sistema SUS funcionar? Sim. Para qualquer sistema funcionar, vamos combinar. Tanto é que alguns dados têm a necessidade de serem informatizados. Por exemplo, quando uma pessoa nasce, a gente tem o sistema de nascidos vivos, ao qual deve ser preenchido com todas as informações. A mesma coisa quando ela morre. Esses sistemas geridos pelo Sistema Único de Saúde, eles são fundamentais para a gente entender a epidemiologia da população brasileira. Então, é fundamental. Também a gente tem um sistema no governo do Distrito Federal que é informatizado, de atendimento aos pacientes. Infelizmente, nem sempre funciona. Eu presenciei a queda desse sistema várias vezes na semana passada. Às vezes o médico ia prescrever uma conduta, fazer o diagnóstico, fazer a prescrição e depois não era possível a equipe ter acesso para poder adquirir para poder dispensar o medicamento. Então, é complicado. Aí o que reclama é falta de internet. Enfim, a gente precisa entender que nós estamos no novo governo do Distrito Federal. Esse governo precisa parar, na minha opinião, como cidadão, eu quero dizer que esse movimento é totalmente apolítico, antes de mais nada. Mas, assim, a gente precisa vestir essa camisa, parar de chorar o que ficou do governo anterior, embora já passou, a gente já tem aí 9 meses de governo, vamos embora. Acontece que a população já fica um pouco impaciente, né? Mas olha só, eu acho que você tem toda a razão, a gente tem que parar de mimimi e correr para frente. Agora eu te pergunto o seguinte, com um rombo de, sei lá, 3 bilhões, 3 milhões, não sei quantos milhões, 100 e tantos milhões lá que o governo anterior deixou, e aqui não estamos nem citando nomes porque somos todos apartidários, como é que o governo... Porque, olha só, tem um monte de fornecedores que deixaram de ser pagos. Esse governo atual, eu fiz um negócio com o GDF tem que pagar, não interessa quem seja o governante. Então ele vai ter que pagar. Como é que o governo vai poder se estruturar se ele não consegue juntar dinheiro nunca? Isso é bem complicado. A gente pode pensar até numa situação que cada brasileiro está passando agora. Gastar menos do que ganha. É muito difícil, mas muitos de nós estamos endividados. Quem é aquele que não está usando um cheque especial ou um cartão de crédito que tem que parar, respirar e pensar, olha, tem determinados gastos que eu vou precisar fazer o corte. E aí é que está. É preciso, então, focar em áreas específicas. Saúde é uma necessidade básica, é um direito constitucional. Isso está descrito na Constituição, artigo 96. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Toda pessoa tem direito à saúde. Pois é. E, assim, é preciso pensar nesse foco. A verba existe, ela vem do governo federal. Então, cadê essa distribuição que deveria estar acontecendo? Eu entendo que esse dinheiro pode estar sendo sumido no sistema por uma questão de gestão, às vezes sai da ordem adequada do governador e em algum momento há um desvio, mas que isso seja, então, avaliado, né? E reestruturado, né? E seja reestruturado. Vamos pensar nas contas, como um cidadão brasileiro tem que pensar na sua própria conta da sua casa. Tem que ter planejamento. E não é isso que eu estou sentindo desse atual governo. Entendi. Eu não sinto Eles planejamento. Eles estão correndo sempre atrás do prejuízo.
prejuízo. Está sempre apagando o incêndio. Não sei se vocês estão tendo essa impressão. Estou tendo essa impressão, exatamente. Essa é a minha. E é a mesma coisa, parece que você está... É o famoso ditado popular, está descobrindo um santo para cobrir o outro. Isso. A gente está sentindo muito isso. Está pegando empréstimo do banco para pagar o cartão de crédito. Assim, a população brasileira está assim, o governo está assim, e não pode ser. A gente tem que parar, respirar, fazer um planejamento mínimo, porque tem pessoas... tanto é que, se a gente for falar de vacinação, vamos falar um ponto. A vacinação da poliomielite, a do Zé Gotinha. Vocês viram que uma semana teve que ser adiada em mais uma semana porque não atingiu a meta. Não atingiu a meta porque eu não tenho um posto para vacinar minha filha próximo à minha residência. É engraçado de falar isso, Isabel. Um tempo atrás, há cerca de 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha, vamos supor, vacinação do Zé Gotinha no Águas Claras Shopping, no Shopping Q. Eles montavam assim umas pequenas bases. Agora eu acho que não tem mais dinheiro, né? Eu já fiz isso com meus filhos no Shopping Q, já vacinei meu filho aqui no Águas Claras Shopping. Como se fazem com os animais, né? Isso não acontece mais. Só que a gente tem que pensar que a saúde é uma questão séria, porque ela envolve o coletivo. Uma doença infecto-contagiosa, uma pessoa adoecer, toda uma comunidade está sob risco. É necessário pensarmos que esse planejamento tem que priorizar, e isso é sério. É um caso emergencial em Brasília, especialmente na nossa cidade de Águas Claras. Então, é preciso mesmo fazer um replanejamento das iniciativas que envolvam as questões de saúde. E me diz uma coisa, deixa eu te perguntar. Eu não sei se você vai saber responder isso, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. Existem outras regiões administrativas que não têm nenhum tipo de assistência à saúde? Não, como nós? Que eu me lembro. Bom, a gente tem, por exemplo, algumas regiões administrativas novas, como é aquela lá do Saam. Eu acho que ali não tem um posto de saúde também. Mas ali eu acho que é uma população meio pequena, né? Mas, assim, se a gente for pensar em termos numéricos, a gente está falando de 130 mil pessoas, é diferente. Quantos municípios brasileiros têm essa população? Agora eu vou fazer uma outra pergunta em relação à responsabilidade. Olha só, você tem uma filha de 1 ano e meio. Vamos imaginar que você fosse dona de casa e não saísse de Águas Claras quase nunca. Tem a campanha de vacinação de poliomielite. Você não vai levar sua filha de 1 ano e meio? Isso não é meio responsabilidade dos pais, não? Sim. Quando no artigo 196 da Constituição Federal, ele fala assim, que a saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado, a lei que complementa isso, que é a Lei 8080, de 90, que preconizou o Sistema Único de Saúde, ela tem um artigo que ela fala, é um dever do Estado, ok, mas também é um dever dos pais, da família, da sociedade. Levar, a mesma coisa da educação, né? Os pais são obrigados a botar o filho na escola. Sim, mas vamos pensar um pouco. O quanto é difícil esse deslocamento para uma cidade inteira de 130 mil habitantes, sem dúvida, se espalhar pelas outras regionais. Dói muito ouvir, quando foi no início do programa, saber que tem locais que não atendem qualquer pessoa. É uma pessoa específica, como você disse que no Areal acontecia. Desconheço o caso do Areal, mas são 14 centros falar. Desses. Só são atendidos por quem está coisado em algum plano Existe um posto de saúde, bom, no momento eu não vou dizer qual foi a região, que reclamou. Por que você então não vai para Vicente Pires, porque é mais próximo da sua residência? Não, peraí, esse sistema ele não deveria enxergar essa diferença das pessoas. Mas, poxa, eu me desloquei mais do que 10 quilômetros para chegar até o local para vacinar a minha filha. Né? Não poderia ter essa diferenciação e eu poderia, sim, ter saúde mais próximo. Como eu disse para vocês, isso é preconizado desde a década de 70 pela Organização Mundial de Saúde. Lógico, já tinha que estar pronto. Quando regularizaram Águas Claras... Agora, é lógico, eu tenho o meu dever de mãe de ir levar a minha filha até essa vacina. Como uma escola tem o dever de oferecer uma estrutura saudável para as crianças serem atendidas e assim por diante. Isso é um negócio interessante, porque se não tiver o posto de saúde, as pessoas próximo, né? As pessoas não, às vezes não tem nem como se locomover até lá o outro posto de saúde, né? Então fica um negócio mais complicado. E se a pessoa tiver, por exemplo, com um bebê pequeno, como é difícil fazer esse deslocamento? Então essas questões deveriam ser de fato pensadas.
É verdade. Você quer falar, Fernanda? Vai. Eu não sei. Eu sou meio leiga nesse assunto em relação a hospitais, postos de saúde. A gente sempre está falando aqui sobre o bebê quando ele nasce. Mas e o processo da gravidez? O pré-natal, tudo isso é feito nos postos de saúde, no hospital? Tem um acompanhamento, sim. Aí, por exemplo, eu não tive acesso a esse acompanhamento quando eu estava grávida. O pessoal comenta dos planos de saúde. Eu não tive um bom atendimento do meu plano de saúde em relação a isso. Mas isso é uma outra questão que, se vocês quiserem até conversar sobre isso em outro momento. Aqui, na Meus Alfarrabes. É até uma outra esfera. Isso pertence à ANS, né, da saúde suplementar. Também não fui bem atendida. Os exames que eu tinha que fazer, eu tinha muita dificuldade na marcação. Tenho certeza que se tiver alguma mãe me ouvindo, vai estar confirmando o que eu estou dizendo nesse momento. Então, assim, eu tive que fazer isso particular, pago. Mas, poxa, eu deveria ter esse acesso garantido. Eu poderia ter tido um pré-natal tranquilo. Eu tive muita dificuldade na minha amamentação, porque eu não tive essa questão, eu não tive um acompanhamento, por exemplo, de uma enfermeira que me auxiliasse na questão da amamentação. Eu tive muita dificuldade. E o que aconteceu? Eu abandonei a amamentação com 2 meses porque eu não estava conseguindo amamentar. Isso, em termos de saúde pública, é uma morte. Entendeu? Assim, por quê? Eu não tive esse acompanhamento de pré-natal feito adequadamente. Olha, seria um outro ponto também. A minha irmã passou pela mesma coisa, no 2º mês também largou a amamentação. Também moradora de Águas Claras. Moradora de Águas Claras. Tem um pediatra famoso que ele fala o seguinte: um bebê nasce na favela, a comunidade está ali junto. Agora, aqui em Águas Claras, a gente tem a dificuldade que muitos nós somos de fora e viemos aqui construir essa cidade. Então, a gente não tem famílias grandes aqui. Então, a mãe tem que resolver por si só as suas dificuldades em relação ao cuidado do seu filho. Esse tipo de orientação ela poderia estar recebendo num posto de saúde e a gente não tem isso. Fora as palestras, né, que o posto de saúde dá, fora as palestras. Eu posso dar outros dados, por exemplo. Para adolescente, tem muita palestra boa para adolescente. A gente tem dados emergenciais, por exemplo, de dengue. Tem vários mosquitos aqui presentes em Águas Claras. O quê? Né? Então, cadê a educação, que isso deveria ser um ponto, a educação à saúde, de preconizar a questão da água parada, a troca de água de plantas. Vários moradores têm plantinha aqui. Essa consciência, o pessoal conta muito que o pessoal de Águas Claras tem um alto nível de escolaridade, mas não é bem assim, gente. A gente tem que entender, eu discuti pontos com vocês aqui, que eu percebi, eu sei que vocês são escolarizados, que tem pontos que vocês desconheciam, foi novidade para vocês. Imagina para uma população que, em média, tem pós-graduação, que é o que a gente tem aqui em Águas Claras. O pessoal não sabe dessa informação, a gente tem problema com dengue. HPV. Existem regiões no Distrito Federal que 1 em cada 3 mulheres são contaminadas com vírus HPV, que dá o câncer do colo de útero. Onde é que eu poderia fazer esse exame de prevenção? E a falta de informação. A própria palestra para as adolescentes informa sobre isso. Exatamente. O que a gente tem aí? As adolescentes tendo uma vida... Movimento já. Uma vida sexual ativa cada vez mais cedo. As escolas que deveriam estar participando ativamente disso se preocupam em preparar um aluno para um vestibular, mas não discute essas questões da vida. E a gente tem alto índice de AIDS, HIV entre adolescentes no Distrito Federal. Tem um trabalho de uma aluna minha sobre no Distrito Federal em geral. E outra coisa, em idosos. Tem um trabalho que eu fiz... aumentou muito. Que eu fiz na Ceilândia. A gente entrevistou 100 idosos... Não, chega aqui na frente. A gente entrevistou 100 idosos. E, assim, até hoje, existem idosos residentes do Distrito Federal que acreditam que AIDS se pega por picada de mosquito. Foram 90% dos entrevistados. Esse artigo foi publicado. Então, assim, está faltando a educação mesmo, sanitária, da informação, saúde. Né? Informação. E qual é a porta de entrada disso? É um posto em que as pessoas são recebidas, você tem uma estratégia de saúde de família, em que você tem... Olha, outro exemplo. A gente não estava tendo vários casos de suicídio em Águas Claras? Cadê um suporte psicológico? Isso também deveria fazer parte de uma estratégia de saúde da família. O que a gente vê é que as pessoas não têm acesso a isso.
plano de saúde, esse tipo de atendimento, quem está me ouvindo vai concordar, é um pouco precário. A gente poderia ter isso gratuitamente. Então, eu falei da vacina, eu poderia falar vários outros exemplos do quanto a gente está carente desse tipo de atitude. Né? Olha só, a gente está tendo uma participação aqui de um ouvinte super amigo, que é o grande Rubinho. Ô, Rubinho, um abraço para você, viu? Bom saber que você está ouvindo a gente. Isabel, o Rubinho fala assim, pergunta para ela se caso o Hospital Regional de Taguatinga for totalmente equipado e com todas as especialidades atendendo, não seria mais lógico do que construir outro hospital? Rubinho, queria mandar um abração para você, essa comida é maravilhosa, né? é a marca registrada aqui em Águas Claras. Então, eu não estou falando desse nível de atendimento à população. O hospital, ele já tem um outro foco, atendimento secundário, terciário, no qual ele já recebe uma pessoa doente para um tratamento. Eu estou pedindo, a minha opinião é uma questão de uma qualidade anterior a isso. Opinião de Isabel. É isso que a gente está aqui debatendo. Isso. A ideia que você trouxe é muito interessante. Olha, vamos equipar o HRT para ter esse tipo de atendimento. Eu trago uma outra visão, mas vamos pensar nesse debate. A minha outra visão não, Águas Claras não tem condições de receber o indivíduo sadio que mantém a sua condição sadia. Claro. A gente não está trabalhando com uma questão básica, que é a prevenção de doenças. E que tem um custo muito menor, inclusive. Exatamente, o impacto do custo à saúde. Ou seja, o HRT seria muito menos usado, né? Exatamente. Aí, quem sabe, né, numa ideia, eu concordo, e ele deve ser equipado. Vamos pensar sobre isso. Mas numa terceira etapa. Né? Isso é um outro momento. Ele coloca aqui, a UPA do Núcleo Bandeirantes fica a mais ou menos 5 quilômetros. Hoje, o GDF gasta na saúde quase 80% da receita na saúde com a folha de pagamento. Águas Claras precisa de uma unidade básica de saúde. É isso aí, posto de saúde. Então, isso é uma questão que eu estou aqui falando sobre isso. A questão de uma UPA, de um atendimento emergencial também, como já foi dito aqui. Se o GDF gasta 80% da sua folha com pagamento, eu não sou gestora nesse sentido, mas como eu trouxe um número. Cada cidadão custa para o Sistema Único de Saúde um preço. Então, o que está acontecendo nessas contas desse governo, que não está levando em consideração que existe esse apoio, e que é um pacto, né? O Ministério da Saúde, ele financia, o GDF tem que dar a contrapartida. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rubinho aqui. Ô Rubinho, você tem mais ou menos uma ideia de o que a gente tem voltado para a saúde em Águas Claras, o que diz a respeito de locais, de terrenos? Você pode responder essa para a gente, se você tem alguma informação sobre isso, sobre esse lote aqui próximo ao Águas Claras Shopping, se você também já ouviu dizer se realmente esse lote é da Secretaria de Saúde, e o que a gente tem destinado para a saúde aqui dentro de Águas Claras. Valeu? Vou esperando aqui um toque do Rubinho, aproveitei e mandei esse áudio por WhatsApp para ele também, que ele já vai vendo lá. Bom, vamos seguindo aí então. Deixa eu ver se a gente tem mais participações aqui. Você vai sortear mais alguma coisa? Eu vou sortear outra. O Romário Borges ganhou uma paleta. Viu, Romário? Ele respondeu lá no início do programa, essa resposta dele já está aqui desde 8h10. Eu vou ler aqui, ele colocou que o prédio lá que acontece o Clube do Poliglotas, toda segunda-feira, 7h30, chama Espaço VIP. É isso aí, parabéns! Então o Romário ganhou aí uma paleta da paleteria Chile Brasil. Segue, aqui o Rubinho já respondeu, na vertical tem 5 lotes aqui que ele fala. 5 lotes da vertical. 5 lotes, do Ministério da Secretaria de Saúde. Na parte de Águas Claras vertical aqui, tem 5 lotes destinados. Não é por falta de espaço. Né? Então espaço a gente tem, né? Então, mas enfim, como tudo que acontece nesse país tudo muito devagar, né? Você viu que o Fábio Júnior estressou lá nos Estados Unidos? Você viu? Até postei o vídeo dele. Eu postei, estressou com toda a razão, porque não é quem aguenta. Eu tô quase fazendo as malas. Opa, peraí, ele fala assim, este lote... então ele fala, consta no mapa, mas ele é da terra... Tá, ele fala que consta no mapa realmente que o lote seria da Secretaria de Saúde. Este lote não é da saúde, consta no mapa, mas ele é da Terra Cap.
Então o lote... Todos os 5 ou esse do lado aqui? Esse aqui do lado aqui, do Águas Claras Shopping, aqui, um terreno grande aqui. Ou seja, então a gente corre um sério risco de desse lote virar um prédio ali, mais um residencial aí em Águas Claras. Com certeza, e é por isso que ele vale tanto. Bom, a outra coisa que eu ia te perguntar, Isabel, era o seguinte, olha só, deixa eu abrir um parênteses, antes de você perguntar ela, eu trouxe hoje eu vim pra rádio, pessoal, e aí eu trouxe uma garrafinha pra mim tomar, e eu botei uma água de coco dentro. Mas só tinha um pouquinho. Aí tava na metade, a Patrícia que encheu minha água de coco toda com água de novo. Obrigado pela sua... Eu só tinha um pouquinho, não tinha metade muito obrigado, vou beber com gosto, Patrícia, essa água aqui. Vamos lá, volta a pergunta. Cuida da sua voz. Olha só, esse palhaço. Então, o que ocorre também com esse sistema de saúde único da gente público é que os hospitais particulares têm muito interesse em que o Sistema Único de Saúde não amplie, né? Porque eles têm muito convênio com o governo, né? Então, por exemplo, todos os hospitais ali da Asa Sul, não vale a pena citar, né? Eles têm leitos específicos para atender ao SUS. Inclusive, de vez em quando, o governo para de pagar e eles param de atender o SUS. Então, os próprios hospitais devem fazer uma espécie de lobby para não ter... para que a gente não consiga mais nenhum posto de saúde, nenhum hospital, nem nada, porque eles vão perder a renda do governo, né? E essa é uma renda que eles não perdem nunca. Mas preconizado também pela questão do Sistema Único de Saúde, esse ponto que é a saúde complementar, que é o governo fazer esse pacto com a iniciativa privada para esse tipo de atendimento, ele tem um limite. E esse limite já chegou aqui em Brasília há bastante tempo. Se a gente for ver quantos julgados não existem junto aos tribunais de pessoas solicitando algum atendimento e preciso de um atendimento, uma UTI, não tem no hospital público, vamos para um particular, e isso tem custo para o governo. Exato. Mas eu não sei... que ponto se os diretores pensam dessa forma. Porque vai chegar num ponto que eles também não vão conseguir atender a toda a população do Distrito Federal. Eu já fiquei horas esperando um atendimento em um hospital particular. É exatamente o que está acontecendo já. E já tive a minha filha vacinada em 1 minuto em um posto de saúde tranquilo e fui muito bem atendida. Isso vai ter um limite. A gente, na verdade, a saúde do Distrito Federal ela já está na UTI. A gente não tem hospitais nem públicos nem particulares que atendam com qualidade toda a população. Essa é uma verdade que acontece. Fernanda, temos uma participação de um ouvinte, o José Antônio. Vai lá, Fernanda. Ele falou para a gente dar um maior detalhamento sobre UPA, hospital e posto de saúde, qual a diferença entre eles. Sim. Bom, Antônio, né? José Antônio, Antônio. José Antônio. Os postos de saúde seriam um atendimento primário, no sentido da abertura, em que uma consulta inicial, com vacinas, também palestras para a comunidade, no sentido de ter a questão da prevenção contra determinadas doenças. Ela é uma porta de abertura no sistema. A UPA, alguns hospitais, seria um nível secundário do atendimento, em que aí a gente tem um indivíduo precisando... Posso fazer só um adendo? Uhum. No posto de saúde só é atendido quem tem consulta marcada, não é isso? Isso. Então. Mas também a gente tem a questão de que esse é o momento das palestras, que não necessariamente... A gente tem grupos que vai nisso. Na palestra qualquer um pode atender, principalmente as adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis. Cigarro. Fumo. Aí, uma UPA, ela já tem um atendimento como se fosse um mini hospital. Nossa ideia é de um mini hospital. Ela tem um atendimento emergencial, em que muitos casos são resolvidos ali. Eles têm alguns exames emergenciais, tem laboratórios. Tem uma perna quebrada, uma infecção de garganta. Até mesmo um infarto pode ser atendido nesse ponto. Já o hospital já é um atendimento mais complexo, em que a gente tem um indivíduo que precisa de internação e são vários leitos de internação. Embora a gente pode ter leitos também em uma UPA. Essa seria a diferença.
Então, assim, José Antônio, eu acho sua pergunta interessante para a gente entender o que nós, de fato, estamos precisando em Águas Claras. Será que o que a gente está precisando é de um local que atenda um paciente doente ou um indivíduo que vai prevenir em relação a essa doença? Então, eu gostaria que os ouvintes participassem agora respondendo. O que vocês acham mais importante agora que a Isabel esclareceu aí a diferença entre posto de saúde para o atendimento básico com consulta marcada, a UPA para um atendimento um pouco mais sério, né? Uma perna quebrada, um infarte, uma infecção mais séria, e o hospital, onde se faz cirurgia e tal, para atendimentos graves mesmo, né? Pronto-socorro para gente sangrando. Agora que a gente já sabe isso, qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Pronto-socorro, que Águas Claras precisa primeiro, UPA ou hospital? Eu sou a favor do pronto-socorro. A prevenção é sempre o melhor... pronto-socorro, o posto de saúde. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Óbvio. Sim. É muito mais barato. Adiantar um pouquinho, Amanhã vai estar disponível uma enquete lá no site da F Águas Claras, exatamente com essa pergunta, para a gente fazer esse balanço e poder levar para o pessoal da saúde, para ver o que a gente vai... O que a população quer, né? Então a gente vai montar essa enquete lá. Pode seguir. Teve uma participação da Geisa e ela falou o seguinte: boa noite, eu concordo com a entrevistada em Águas Claras, deve ter um posto centro de saúde. Eu trabalho na UPA do Núcleo Bandeirante e percebo que 90% dos casos que atendemos lá dariam para ser tratados prevenidos na atenção básica de saúde. Melhor investir na prevenção da doença do que no tratamento, e sai bem mais barato para o governo. Uma observação: na UPA não se trata de problemas ortopédicos, pois não dispomos de ortopedistas. E, no caso de fraturas, nós encaminhamos para um hospital. Ok, obrigada pelo esclarecimento, Geisa, não sabia. Engraçado que, Geisa, é interessante, porque se você entra no site do PAC, eles falam que esse tipo de estrutura deveria ter esse tipo de atendimento, né? Tanto é que no site do PAC, ele define unidade de pronto atendimento como um funcionamento de 24 horas, 7 dias por semana, e pode resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Então, assim... se não atende, deveria atender, porque não deve ter especialista, né? Se a gente entra no site do programa que gerou isso, que gerou a UPA, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, uma UPA deveria ter esse tipo de atendimento, né? Lamentamos que não é isso que... Provavelmente eles não têm ortopedista lá, e é por isso que não tem esse atendimento. Responde pra gente aí, Geisa. Geisa, tem ortopedista lá ou não tem estrutura nenhuma? Ou isso não é aqui mesmo, não deveria ter. Se está no site do próprio serviço... É interessante. Olha, está no site, mas a gente não atende, não. É Brasil, né? Não, é porque está em falta. Está em falta. Isso, esse ponto. Vários parabéns aqui chegando, viu? O programa está ótimo. Olha que delícia ouvir o programa de vocês. Quem está ouvindo a gente também é a Helena. Ai, fofa. Bom programa de rádio, saudade, beijo de todos, mandou beijo pra todo mundo e falou pra cantar parabéns pra mim, viu? De novo, a gente já cantou 3 vezes. Depois a gente cantou, Helena. A gente canta no fim, de novo. Tá bom, a gente vai no fim. Isabel, e eu queria te perguntar uma outra coisa que eu acho muito importante no caso de... A gente tem que pensar sempre na saúde pública e na saúde privada, que uma coisa não pode se meter na outra, né? Então, tem muita gente que tem plano de saúde e é atendido em um hospital público, por ser operado, porque o médico especialista atende naquele hospital, enfim. Então, seria... possível, né? Não sei se é essa palavra, conveniente talvez, poder cobrar dos planos de saúde, os pacientes que têm plano de saúde são atendidos pelo sistema público de saúde? Então, na verdade, pensando sobre essa questão, esse sistema único de saúde não deveria distinguir as pessoas quanto ao seu atendimento. Isso é até uma discussão que está tendo agora presente, já está em corredores do STF, de se ter um SUS diferenciado para aqueles que têm uma maior condição, então, pagarem, né? Não sei se vocês ouviram não ouvi essa história. Isso aqui está sendo altamente cultural, porque eu estou cheio de informação nova. Mas, assim, isso tudo são discussões, né? Porque o que a gente
que foi pregonizado na 8ª Conferência de Saúde, que da onde saiu o texto da criação do SUS, é que todo cidadão brasileiro, não é só o cidadão brasileiro, qualquer pessoa que fosse atendida, ela ia ser atendida gratuitamente. E olha como isso é bonito. Se a gente for para os Estados Unidos hoje, a gente não tem isso. Todo mundo fala bem dos Estados Unidos. Mas se você chegar lá no hospital, a primeira pergunta que eles fazem tem plano de saúde? Você pagou o seguro saúde, né? E assim, aqui não. Se um norte-americano vier aqui, ele vai ser atendido como um brasileiro vai ser atendido. Mas aí quando você está dizendo que quando eu chegar num hospital público, eu vou ali no HRT com a perna quebrada. Se eu chegar ali no hospital público, ele vai perguntar se eu tenho plano de saúde e não me atende, é isso? Ele não pode fazer isso. Ah, tá. Ele vai me atender. Pode. Você tem que ser atendido. A sua pergunta, inclusive, foi: será que tinha como pagar? Isso. Será que, por exemplo, meu plano de saúde que eu tenho, eu vou lá no HRT porque eu gosto do ortopedista que tem lá, por exemplo. Quebrei uma perna, fui lá e engessei a perna. Aí tirei radiografia, tem aquele monte de coisa. Aquele monte de procedimento. Aí o meu plano de saúde poderia ser acionado para pagar o SUS? Então, o que temos é o seguinte: não, qualquer cidadão tem direito a esse atendimento e não pode ter essa distinção. Eu não posso. Você tem plano de saúde, vai ter o atendimento X. Mas eu acho, a pergunta que eu estou fazendo só é para cobrar do plano de saúde, já que eu pago o plano de saúde. Então ele podia pagar o SUS. O que temos é uma. Poder receber desse plano de saúde. O que tem é uma parceria por imposto. Mas isso acontece. Por imposto. Por imposto. A gente tem isso por uma questão de imposto. Porque acho que ela está dizendo igual acontece o contrário, né? Vamos supor, o plano de saúde... Se você for no SUS e não tiver, e você vai para um hospital particular, o governo paga aquele hospital particular. Exatamente. Seria mais ou menos a mesma coisa, exatamente. Mas o que ele está fazendo é quando é no hospital particular, então ele não tem condições de atender você aqui, vai para o hospital particular, é o banco, é o Estado que está dando a garantida à saúde. Então não seria uma possibilidade da gente... Eu pago meu plano de saúde uma fortuna. Existem essas discussões. Como eu te falei, como existe a discussão também de um SUS em que para alguns, ele deveria ser pago. SUS elitizado. Um SUS elitizado. Existe essa discussão. SUS coxinha. Acho que essa definição foi ótima. SUS coxinha. Só que ainda são discussões. Existe um forte movimento que é totalmente contra isso, pelo próprio histórico de criação. Vamos lembrar aqui, pessoal, na década de 70, acho que alguns aqui presentes nessa sala não vão se lembrar disso. Eu não era nascido, eu quero avisar logo que eu não era nascido. Mas se alguém passasse mal e não fosse para ser atendido, ele precisava pagar o quê? O famoso INPS, vocês se lembram disso? Pois hoje, com essa 8ª Conferência de Saúde, que foi criado o documento que gerou a história do SUS, a gente não tem mais isso. Agora qualquer um mesmo, quem não paga o INSS, mas não há sistema de saúde que se sustente desse jeito. Então, vocês já estão percebendo que a questão é muito mais grandiosa do que aquilo que nós imaginamos. Mas e quanto tempo eles levam para percebendo? Eles vão perceber em quanto tempo? Porque não é possível. Você que tem muito menos tempo de vida, já percebeu. Mas... é necessário, como eu disse para vocês, um planejamento e, principalmente, investir na atenção básica, na prevenção. Com isso, investido, o gasto à saúde ele é reduzido, então a população vai ter um melhor acesso, uma melhor qualidade de vida. Claro, sem dúvida, uma melhor saúde. O lance da prevenção é muito... É um top, assim, tem que ser, né? Porque ontem eu estava vendo uma entrevista na Record, à noite. Ontem ou antes de ontem, não me lembro. Mas aí passou uma senhora que ela tem efizema pulmonar, né? O Chico Anísio também. 85%. Chico Anísio, né? E aí no outro, na Record, tava passando... Não foi na Record esse, não? Foi? Esse foi na Globo, não foi não? Foi na Record, eu vi hoje. Então foi esse mesmo. Logo depois passou uma senhora que recebe um... Como é que chama aquele cilindro de gás? O oxigênio. O oxigênio em casa e pelo SUS. E ela custa... R$20 mil por mês. Isso, a gente tem vários casos. Não, eu gostaria de fazer só uma observação. 85% dos fumantes têm enfisema pulmonar.
85. Então, se você fuma, pense muito bem para você não estar aí daqui a pouco andando com um balão de oxigênio. É uma doença pulmonar. Mas que vai tomando. Ele vai diminuindo a capacidade. Ele vai ficando sem elasticidade, o pulmão. Então ele deixa de se expandir. O Chico falou que ele tomar banho para ele era pior. Não consegue. Exatamente. Fica totalmente sem ar. Ia tomar banho. E é irreversível. Depois que você perde essa capacidade, você passa a vida inteira assim. E aí você sobe 2 degraus, para respirar. Queridos ouvintes, esse é o programa Vivendo Águas Claras, de número 35, hoje super especial, porque ela está aqui, Fernanda Sorage, também Patrícia Rebelo com vocês, e a nossa querida Isabel Silva, que veio aqui dar essa eu vou falar uma aula, né, Patrícia? Uma aula. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu ia deixar para o fim do programa, mas eu vou dizer agora porque eu estou muito emocionada. Eu, quando falei com você, né, eu digo, ai meu Deus, o Sandro não vem, a Isabel é tímida, ela vai chegar lá, aí não vai conseguir explicar o negócio direito. Meus parabéns, eu estou absolutamente emocionada, foi um prazer enorme estar aqui hoje, aprendi uma opção de coisa. E a gente também tem que agradecer a Peppa, porque a Peppa está segurando uma santa ali. Chama sua filha? Tarsila. Tarsila tá ali no Bebê Conforto, tá assistindo Peppa. Katia? Caliandra. Caliandra, com a Caliandra aqui que tá. A gente tá agradecendo por você estar aí segurando. Muito obrigada. Pra gente aí. Tá um calorzinho danado ali no lugar onde ela está, mas aí, estão se segurando a beça, graças a Deus. Então, o nosso tema hoje é saúde e a Fernanda Sorage vem com mais uma aí. Vai, Fernanda. Eu tenho uma pergunta. Tu quer finalizar o que o Kleber falou? Não, eu só ia comentar um caso, né? Já que a gente estava falando de vários casos. Existe um caso famoso de uma ex-paquita, não sei se vocês se lembram desse caso. Ela sofreu uma doença, uma demência. Ela morava no Canadá, ela teve que voltar para o Brasil, porque aqui ela tinha um atendimento gratuito, porque senão ela gastaria por volta de R$30 mil por mês para isso. E aí ela foi acolhida pelo Sistema Único de Saúde. Ela chegou a comentar isso na televisão, se eu não me engano, tem uns 2 anos, mais ou menos. Quer dizer, então, assim, sem ninguém pagar INSS, como é que se sustenta um sistema desse? Com a população complexo, crescendo cada vez mais. E pensem no valor que... eu estou até satisfeita com o SUS agora, porque com esse dinheiro que ele arrecada, está fazendo esse trabalho, e principalmente os médicos e enfermeiros que atendem lá, né? Porque realmente é um trabalho... É um trabalho excepcional. Olha, eu vejo o atendimento que o pessoal da HRC faz com aquela condição mínima, eu fico impressionada. E o pessoal está ali no batente, atendendo a população com o mínimo, mas com um atendimento. Lembrando que qualidade não é só a estrutura, é o processo e o resultado. E o processo de você ter um atendimento humanizado, mesmo numa situação complicada. É isso que eu ia falar. Porque eles trabalham sob pressão, né? E é um ambiente onde a galera de trabalho chega para ser atendido, quer ser atendido naquela hora, né? Então, tipo assim, realmente um chapéu. E aí, de vez em quando, uma perde o rumo, né? E aí dá um ataque lá, com toda a razão. Eu tenho uma pena desse pessoal que atende nesses... Muito difícil. Fernanda Sorage. A minha pergunta é sobre uma coisa que me deixa muito aflita, que é sobre a saúde da mulher, né? E principalmente sobre a gravidez. Quando a mulher está grávida... Você está pretendendo ficar grávida? Não. Nossa, mãe, não. Minha mãe está escutando isso. Não, você ia perguntar a mesma coisa, né, Kleber? Não, mas é porque eu leio vários textos feministas, claro. e eu tento entender, né, sobre a saúde e tal, sobre a mulher e principalmente sobre o parto normal. E eu queria entender como é que é esse acompanhamento no SUS, qual as vantagens de ter um filho por parto normal e por cesárea, e também que tem uma crescente de mulheres optando por cesárea e muitas mulheres estão repreendendo elas. E por quê? Essa questão do parto é um parto. Mas vamos lá. O que o SUS preconiza a questão do parto normal? Porque existem estudos que demonstram que o parto normal, os índices de mortalidade associados a ele são bem inferiores. A mulher que sofre uma cesariana é uma cirurgia, ela corre um determinado risco cirúrgico, tanto no momento da cirurgia como pós-cirúrgico. Então, é isso. Então, ele vem com os estudos e demonstra isso.
vários estudos têm apontando nesse sentido. Por outro lado, tem a questão do parto cesáreo ser uma comodidade para a mãe e para o médico, porque agendam um horário no qual ela vai ser atendida para o seu filho nascer. Então, essa está sendo uma questão, um paradigma que o SUS está tentando quebrar. Só que o que está faltando? Educação da população para mostrar esses benefícios, que o parto normal ele é natural, se há um processo cirúrgico é mínimo. Mas aí não falta também uma parte educacional dos próprios médicos, assim, ou isso vira um mercado? Isso envolve várias questões. Uma questão mercantilista, que um parto cesáreo ele custa para a saúde mais caro. Você sabe mais ou menos quanto? Olha, vamos fazer aqui um parto normal e uma cesárea. Quanto vai ficar o normal? Um parto normal, eu posso te dar por um valor que eu paguei. Tá, não, tudo bem. Tá, então vamos lá. O seu foi normal, não, o meu não foi. O seu foi uma cesárea? Isso, era 5.000 se fosse normal, 6.500 se fosse cesáreo. Esse foi o valor que o médico conversou comigo. Mas assim, para o Sistema Único de Saúde, eu não sei quanto isso custaria. É fácil descobrir, posso passar a informação para vocês depois, porque isso está no portal da transparência. Mas, como isso envolve um procedimento cirúrgico, outros gastos estão envolvidos. Então, custa mais caro para o médico. Demora mais tempo no hospital. A recuperação, ela depende de uma internação, que vai envolver uma série de acompanhamentos de outros profissionais. O risco de infecção é maior. Tem a questão do risco de infecção, muito bem lembrado. Então, isso faz com que exista a preferência daqueles que estão envolvidos no sistema pelo parto cesáreo por causa do ganho. Mas o Ministério está indo nessa contrapartida, freando. Agora, minha opinião pessoal sobre isso, eu acho que a mulher tem que ter o direito da escolha. Eu acho que não é nem tanto mar nem tanto terra. Aí eu já vou fazer uma contrapartida do que o sistema está dizendo, o Sistema Único de Saúde. Ele está falando parto normal. Não, eu acho que a mulher tem o direito da escolha. Eu escolhi o parto cesáreo, ok, mas não foi uma questão de necessidade, mas eu também fiz a escolha, e foi uma escolha consciente, estudada. Enquanto eles estão preocupados em discutir qual é o tipo de parto, eu não tive um preparo para a amamentação, que é mais sério, que envolve uma nova vida. E isso não foi preocupado, não foi cuidado, faltou esse tipo de atendimento aqui em Brasília. Essa é uma palestra que eles fazem no posto de saúde, a diferença entre um parto e outro, para você poder escolher. Exatamente. Então, assim, não é que o sistema tem que determinar, olha, eu acho que assim, ele tem que dar liberdade para a mulher escolher. Você está ciente disso? Está aqui, você está consciente que isso é o parto cesáreo, então, toma aqui um termo em que você concorda, então, com os riscos que você vai assumir. Tá aqui. O governo tem uma casa de parto normal, não tem? Como é que chama aquela casa? É uma casa de parto, mas aquele parto natural. É um parto natural. De parto natural, exatamente. Deixa eu contar a história rapidinho da minha irmã, da Camila, que foi, ela estava em acompanhamento para ter o parto natural lá nessa casa de parto, né? E aí parece que na última hora, não vai poder ser o parto natural, mas o parto normal, né? Então vai pro HMIB. Mandou ela pro HMIB. Ela entrou em trabalho de parto, se eu não me engano, não lembro do horário, mas tipo meia-noite, e lá ninguém olhou ela, ninguém botou a mão nela. E ela tava urrando de dor, e aí ninguém atendeu. Ela falou assim, o médico só chega 7 horas da manhã. Minha mãe, e o HMIB é exemplo também, né? O pessoal da casa de parto natural falou, você vai pro HMIB. Chegou lá, não tinha nada, o médico só ia atender 7 horas da manhã. Ela foi para, final da história, ela correu para o Santa Luzia, foi um parto cesárea, né, entrada de emergência, de última hora, R$15 mil. Então, olha aí. Porque foi emergência, eu acho. Olha aí. Então, nessa... Enfim. Tivemos uma participação. O Rodrigo Rezende comentou: vi no documentário Renascimento do Parto que na cesariana se combina com todo mundo. Mãe, pai, médico, menos com o bebê. Rodrigo, esse documentário do Renascimento do Parto, inclusive, uma das autoras que
que é de um blog, Cientista que Virou Mãe. Não sei, você deve acompanhar, então, já que você assistiu esse filme, esse documentário. Ela foi minha veterana de faculdade, a Lígia. A Lígia, ela seguiu a área de farmacologia e, de repente, ela se engravidou e viu na questão de ser mãe e descobriu um grande problema na saúde pública, que é esse atendimento. Concordo com o documentário, como eu falei, são estudos que são feitos, mas eu acredito na questão que aí você tem a escolha. É como o hábito de fumar. Eu sei que essa interpretação analógica é ruim, porque eu estou saindo de uma coisa que está levando da vida para a morte. Mas é meio complicado. Mas também é o seguinte, tá? A gente tem aí a vigilância sanitária proibindo propaganda. Você não tem mais propaganda na televisão de cigarro, como era na década de 80. Era bonito fumar. Novelas, também não pode mais nas novelas. Não pode mais fumar. Tudo isso. Agora não pode. A única propaganda que tem, pela legislação que é permitida, é no local da venda. Ainda tem que ter a tabela de preço descrita nesse sentido. Tá, mas por que ainda continua comercializando? Existe o lobby da indústria tabagista, mas também tem a vontade do indivíduo de eu entendo o risco, eu sei que vou fumar. Quero fumar, acabou. Do cigarro, eu vou a propaganda morrer, diz que a parte do verso, uma das laterais, e agora a partir de janeiro de 2016, um terço da frente também vai ter que estar, mas ela está consciente e fala, ok, eu escolhi... É como se ela estivesse assinando um termo. Eu escolhi que eu vou fumar. Morrer. Entendeu? É a mesma coisa do parto. Tá, eu tenho a consciência disso, não é bom para o bebê, isso tem vários estudos. Só que a mulher, ela deveria primeiro ter acesso a essa informação que não tem. Eu preciso de um documentário que é externo ao governo, é a iniciativa de várias pessoas, para poder, então, passar essa informação. Cadê a informação do próprio governo nesse sentido? Aí ele atua, então, coibindo um profissional. E a educação? A gente tem que lembrar que os preceitos da vigilância sanitária não é só atuar punitivamente. A gente tem que ter uma educação no sentido da saúde da população também. Está faltando isso. Fernanda Sorage. Você queria falar aí? Não, eu tô Nossa, eu tô assim, ó. Tá todo mundo aqui de boca aberta com a Isabela. Todo mundo assim, em êxtase. E a melhor parte ainda não chegou, né? Porque agora eu vou perguntar, você vai falar alguma coisa? Não, eu vou só complementar que tem essa imposição, nós mulheres temos uma imposição dentro de uma sociedade machista que tenta impor regras em cima do nosso corpo. Então essa autonomia que você está falando de uma mulher ter a sua própria escolha e se conectar com o seu feminino, se conectar com um bebê que está crescendo dentro dela e o seu corpo e tomar a decisão, não, eu quero parto normal, eu quero cesárea. Eu acho que isso é fundamental. Eu defendo isso. Assim, eu preciso de ter a instrução que o parto normal ele é a melhor opção. Mas eu tenho também o direito de decidir sobre isso. Você que escolhe. Olha, eu poderia... Vai, você vai eu. Vou eu, né? Vai você. As damas primeiro, né? Vai, mas eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas eu sou contra o aborto. Mas eu acho que as mulheres têm direito de escolher se elas querem ou não abortar. Sim. O corpo é dela. Eu sou contra o aborto, mas acho que a mulher vai fazer... Quem quer fazer o aborto, vai fazer de qualquer maneira. Então, que se legalize o aborto. Entendeu? Eu, por uma questão religiosa, Isabel... Ela tem direito de escolher. Eu sou contra o aborto, ok. Mas aí é que tá. Agora, por isso, essa questão também é extremamente polêmica. É a questão da decisão sobre o próprio corpo. A outra questão que está aí também é o envolvimento da vida. Sim. Mas será que a mulher que provoca o aborto, ela sabe quais são os problemas que esse aborto pode trazer? Essa é a minha preocupação, né? É a mesma coisa do cigarro. Assim, proíbe. Não, peraí. Mas qual é esse problema que esse aborto está trazendo? Sim. Essa situação clandestina, as clínicas de aborto, eu acho isso muito mais perigoso. É exatamente isso. Eu preciso ter essa informação que vai me instruir para eu tomar a minha decisão, né? E eu acho que é isso, essa falta desse atendimento básico, essas informações. Vamos deixar claro que o aborto no Brasil ainda é proibido, né? Não tem, existem discussões, mas é proibido. Mas então, vamos falar então de planejamento.
familiar. Isso é uma conversa que tem no posto de saúde. Exatamente. Com certeza. A gente está falando sobre... Principalmente para os adolescentes e as recém-casadas. A gente vai rodar e vai voltar sempre na prevenção. Não tem como. Exatamente. Exatamente. Eu tive Enfim, eu tenho 2 casos que eu vou citar aqui. Não vou citar só o meu. Eu tive numa médica aqui em Brasília. E aí numa conversa assim, eu, a minha esposa e a médica, a gente explicou qual era a situação, né, e tal. E aí a médica falou assim pra gente, olha, minha esposa queria o parto normal. Ela virou e falou assim, olha, o protocolo, com essas palavras, ela falou assim, o protocolo em Brasília é a cesárea. Eu não faço parto normal. Então a gente foi procurar outro médico para poder fazer. Mas essa foi a palavra dela para mim. O protocolo em Brasília é o parto numa clínica particular? Particular. Ela falou isso pra gente. Aí eu conheço, né? Tipo assim, eu tenho um amigo meu que faz 20 partos por final de semana. Putz! Cesárea. Quantos que ele faria se fosse normal? Tá, mas aí é que tá. É aquela questão. Por que isso é protocolo? Por que então, olha, gente, aqui tem esse tipo de parto, ele tem essa questão, tem essas consequências, esse. Você escolhe. Então, as pessoas, a gente está deixando em Brasília ser escolhido pelo outro, a gente não tem a nossa opinião. Mas olha, isso. E o que acontece muito também, que aconteceu também na minha família, que foi... a pessoa estava grávida e tudo era de parto normal, particular e tal, ótimo, parto normal, tá tudo certo. Quando chega uma semana antes, parto não dá. Se eu fosse você, tá, eu sou médico, tá? Ele faz para cobrar mal. Se eu fosse você, eu fazia o parto normal, não fazia o cesárea não. Agora, se você quiser, se você quiser ter a responsabilidade, você vai querer ter a responsabilidade? Claro que não. Lógico. Sabe? Lógico que não. Sabe? Então isso acontece. Porque o cara ganha mais na cesárea do que no parto normal. Eu fico um pouco chateado nessa questão aí. Chateado não é bem o termo, né? Mas... Não, e agora para concluir aqui, você tem mais alguma? Eu vi que você trouxe um monte de coisa escrita aí. Não, diz tudo pra gente. Fala o que a gente não perguntou. A gente não perguntou alguma coisa, que eu tô adorando isso. Não, gente, assim, eu até gostaria depois de voltar pra gente conversar um pouquinho também sobre vigilância sanitária, que eu vejo que o pessoal não sabe um monte de informação que a gente poderia estar atuando aí, né, nesse sentido. Eu tenho um alimento inadequado no supermercado. O que eu tenho que fazer? Um medicamento que eu compro e eu abro o medicamento e encontro feijão. Vocês viram o caso aqui em Brasília que isso aconteceu, num medicamento caríssimo? Não vi isso. O que houve? Uma bancária foi comprar medicamento para sua mãe há 2 semanas atrás. Tinha feijão dentro do aí ela abriu e tinha feijão. Um medicamento que custa R$200. Você tá brincando? Aí ela voltou até a farmácia, isso aconteceu em Sobradinho, e aí o gerente da farmácia foi abrir os outros frascos que estavam todos com feijão. E agora? Meu Deus! Então, assim, tem muita coisa que a gente poderia estar conversando sobre saúde. Então o que faz nessa hora? O que faz? Então, você tem que acionar as portas de entrada, porque o sistema também, ele é uma rede. Pode ser o próprio PROCON, que tem que avisar a vigilância sanitária que isso está acontecendo, ou a vigilância sanitária. Você avisa isso. O próprio consumidor. O próprio saque da indústria, você liga, ele é obrigado a manter esse sistema registrado. E a Anvisa, pela Anvisa Atende, que é um dos serviços muito bem feitos. Vocês já utilizaram o Anvisa Atende para tirar a dúvida? Eu tirei todas as outras. Legal. Então, ele é um sistema ótimo. Uma vez, numa discussão no Facebook, o pessoal estava falando sobre um medicamento que é um derivado de um medicamento chamado talidomida, que na década de 70 aleijou muita gente. Ele foi utilizado para mães que sentiam enjoo na gravidez. Obviamente vocês não sabem disso porque vocês não eram nascidos. Mas aí o que aconteceu? Esse medicamento, ele provocava malformação congênita, foi tirado do mercado. E, atualmente, os Estados Unidos descobriu um derivado dele que estava sendo eficaz no tratamento de alguns cânceres, principalmente relacionado a sangue. E o pessoal estava questionando por que a vigilância sanitária não liberou isso no Brasil. Só que aí o pessoal xinga, briga, esse governo, essa não sei o quê. Anvisa. Pois você questionou? Aí eu liguei na Anvisa Atende, me identifiquei, dei meu CPF e tudo.
E eu pedi, né, eu queria saber por quê. 1 hora depois estava no meu e-mail um relatório explicando por que esse medicamento não havia registro no país. Não, que Pronto. No momento, entendeu? E com palavras que eu pudesse entender, eu como cidadã comum, não sem a professora. técnica, A mãe né? da área. Isa, a Brenda, ela trabalha na Anvisa. E ela faz esse relatório. Então, aí Que legal, tem várias coisas que a gente poderia estar debatendo aqui. E voltando, né? Como a pessoa fica órfã, ela não tem essa informação. Isabel, como você pincelou esse assunto aí, eu lembrei aqui que tem uma coisa que acontece muito em Águas Claras e as pessoas... Eu tenho a pergunta mais importante, então você dá um tempo aí não, pra é fazer. rapidinho. É sobre, vamos supor, padaria, um pão vencido, alguma coisa assim. Qual é o procedimento? O que tem que fazer? É a mesma coisa. A primeira coisa que a gente deve ter é uma conversa com o próprio estabelecimento. Pronto, para se resolver ali? É, isso. Aí, se a gente observa que isso é reiterado às vezes, isso merece uma denúncia de vigilância sanitária. Né? Ligar na vigilância sanitária local e fazer essa denúncia. Só para vocês saberem, nós temos os telefones todos de todas as no aplicativo. No aplicativo. Nós temos todos os telefones de todas as agências fiscalizadoras no aplicativo DF Águas Claras. Baixe no seu celular, tá? Isso. Inclusive temos um guia comercial muito bom lá. Quem tiver um comércio em Águas Claras, pode mandar para a gente as informações, a logomarca, o endereço, o texto, tudo que vocês tiverem, que a gente publica no aplicativo. Manda para o endereço patricia@dfaguasclaras.com.br. Mas ainda... Viu que a minha voz ficou até baixinha, né? Dessa questão do pão vencido, a gente tem um convênio de alguns supermercados com o PROCON do Distrito Federal, dizendo que se a gente encontra um determinado produto vencido em um supermercado, a gente tem direito à reposição por outro, dentro do prazo de validade, e sem pagar por isso. Não sei se vocês sabiam dessa regra também. Não. Alguns supermercados são adeptos dessa regra, o Extra, o Big Box. Tá. Então isso não é de todos os supermercados. Não é obrigação. Então, na verdade, isso deveria ser obrigação. Só que aí firmou-se esse pacto em que a população tem acesso a esse tipo de direito. Você falou o Extra, o Big Box. O Big Box, eu não tenho certeza. Eu acho que o Walmart também, eu não tenho certeza. Bom, mas deve o estar Big no Box, site da Anvisa. inclusive, Né? eu já cheguei a ver no Big Box aqui da IPTG o cartaz explicando sobre isso. Eu só compro ali. Fernanda Sorage. E a problemática dos ratos? Com quem eu devo falar sobre isso? Isso aí foi amplamente debatido na máquina, inclusive. Boa, Fefe. Só polêmica. Gente, isso é um sistema um pouco sério, porque é o seguinte, se a gente pegar o Código Sanitário do Distrito Federal, o Código de Saúde, ele deixa claro no seu artigo atual, que foi promulgado ano passado, a gente tem um ano de novo Código do Distrito Federal. Ele fala que o problema de ratos e insetos no seu condomínio, a responsabilidade do condomínio ou da sua residência, restrito à sua casa. Né? Então, por exemplo, aí já responsabilizou não só o Estado, você também como cidadão. Se você tem um terreno baldio e está sob a sua propriedade, você tem que cuidar desse terreno. A administração andou dando uma geral aqui. Então, esse é um ponto importante. Então, a gente tem que lembrar que, por isso que a gente sempre, quando muitos de nós moramos em condomínio, a gente acha um saco, desculpa o termo esse mesmo, quando o síndico avisa, vai ter esse período, vamos sair de casa, vai ficar um dia fora. Mas isso é uma obrigação, isso está previsto no Código Sanitário do Distrito Federal. Olha, isso tem que acontecer, é uma obrigação mesmo do local que isso seja feito. Então, já tem o compromisso de você, enquanto cidadão, cuidar do seu ambiente, da sua moradia. Eu não vejo isso enquanto moradora de Águas Claras. O que eu vejo? Eu vejo que os condomínios têm essas lixeiras externas para receber os resíduos sólidos e não cuidam da gerência desse resíduo. Eu morava em um determinado condomínio que várias vezes eu vi transeuntes abrindo e comendo pão que estava lá depositado. É muito triste a cena, mas a gente vê que isso dá abertura também a ratos, a outra coisa. Então, o pessoal não cuida. Os terrenos que não têm propriedade. Aí é a questão do GDF, que também deveria estar cuidando disso. Então, tendo aqui a explicação da responsabilização, aí a gente pode falar, a denúncia também é um foco da vigilância epidemiológica. Então, você deve acionar a vigilância epidemiológica para fazer. Eu já fiz isso. A vigilância epidemiológica não é a Anvisa.
Não é Anvisa. Ah, essa para mim é nova. Não. Inclusive, a gente tem a vigilância sanitária e tem a vigilância epidemiológica, que andam juntas, né? Inclusive, um assunto é dentro do outro. Imaginei Mas que fosse a mesma coisa. vigilância epidemiológica, a gente tem essa questão das doenças propagadas para a população. E aí, esse ponto da vigilância epidemiológica, ou a própria vigilância sanitária também pode ser acionada e isso é conversado. Mas eu devo lembrar que a gente não pode somente esperar uma atitude governamental. Tem que ter a denúncia. gente tem a nossa responsabilidade sobre esse processo. É a dica que eu vou falar para os meus vizinhos de Águas Claras, né? Isso. Reclamam muito do rato, e o que você tem feito para esse rato não aparecer? Não tá ali, exatamente. Essa é a pergunta. Né? Todo mundo tem que Quando chama a responsabilidade pra gente, a gente fica até... Bom, então eu vou fazer a pergunta que trouxe você aqui. Eu quero saber agora o seguinte, o que a gente tem que fazer, qual é a manifestação, qual é o abaixo-assinado? Você acha que um abaixo-assinado resolve? Fazer primeiro uma reunião lá no escritório, numa sala da AMAC, talvez, fazer uma manifestação no meio da rua, sair com cartaz aí batendo em tudo. O que você acha que a gente tem que fazer primeiro? Eu acho que a gente tem que pensar em uma questão realmente planejada. Existe uma comunidade do Facebook, vocês até adentraram, sobre o movimento por saúde pública de qualidade. A gente pede para a população entrar nessa comunidade. Se vocês puderem deixar o link disponível, seria muito bom. E, assim, trazer essa discussão nesse sentido faz com que a gente fortaleça as ideias, forme grupos de discussão. Lembrando que essa ideia, o Sandro até deixa bem claro, ele não é o dono, ele fez um estímulo, exatamente, né, para que a gente, então, ele cutucou. faça esse debate. Parece que a AMAC já deu essa abertura, pelo que o Sandro me comentou, eu fiquei feliz. E que a gente possa, então, trazer até a administração, que é o ponto que a gente o nosso contato governamental aqui, para fazer essa cobrança. Claro. Cadê a questão da saúde em Águas Claras? Então, o que nós, moradores, comunidade, podemos fazer agora? Um abaixo-assinado, uma reunião, uma manifestação? Então, o que a gente pretende? Tendo contato com esse movimento... tendo contato com o movimento, a gente está, então, fazendo essas ideias para, então, pensar nessa questão planejada, fazer uma organização, verificar qual é a nossa real necessidade para que tenha, então, contato com o governo para fazer essa cobrança. Entendi. Então, a gente continua debatendo no grupo até a gente ter alguma coisa mais estruturada. A gente ainda está fazendo a construção dessa proposta. Aí faz uma reunião física. E o meu intuito aqui é fazer esse convite ao pessoal a participar também dessa construção, que isso é o SUS, né? É você ouvir o controle social, ouvir esse debate, falar assim, olha, a gente tem uma proposta aqui. Então, a partir disso, essa é a nossa real necessidade aqui, enquanto moradores de Águas Claras. E aí depois que tiver tudo estruturado pela comunidade, a gente vai... Não é só falar só, faz aí, governo, pede aí. Dá um saúde aí, joga aí. Tá, mas assim, mostrar... Embora a gente saiba que eles têm noção que é necessário, uma necessidade, mas a gente mostra com a nossa força de moradores de Águas Claras que é possível construir esse processo. É isso aí, e assim nós estamos chegando a mais o final de um programa Vivendo Águas Claras. Nossa, eu tô assim em êxtase. Rodou rapidinho, olha, ela tinha que ir embora antes, a gente tinha que ter liberado ela antes. Ela chegou aqui, tinha que ir embora por causa da bebezinha. Parece que ela divertiu ali. Maravilhoso. Graças ela deu gargalhada ali, você ouviu? Ela dando gargalhada ali, muito bacana. Ó, vamos fazer uma foto aqui, atenção, Patrícia, entra aí. Aí, olha lá, galera. Esse é o programa de rádio que faz foto ao vivo. E para de falar, né? Na hora. Galera, esse foi o programa Vivendo Águas Claras, de número 35. A gente agradece a sua audiência, a sua paciência, a sua participação. E a gente agradece também, Fernanda Sorage, o seu boa noite, querida. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada pela todos os esclarecimentos que você me deu. Tenho muitas reflexões a fazer em casa. Muito obrigada. Obrigada, Kleber, de novo, pelo convite. Estamos sempre. E estamos aí no site, né? Quem tiver alguma crítica, quiser participar também do nosso projeto, é só entrar em contato comigo ou com o Kleber. Estamos sempre à disposição. gmail.com. E boa noite, gente. Muito obrigada.
Isabel Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi assim de grande valia realmente para todos que puderam ouvir você, viu? Boa noite, a gente agradece a sua presença e vou pedir uma volta sim. Eu que agradeço o espaço, saber que a gente pode contar com veículos de comunicação, né, uma rádio importante aqui de Águas Claras que tem um envolvimento com a comunidade. É muito importante sentir-se apoiado, né? Sentir que a ideia surgiu e a gente já está tendo esse momento aqui de apoio, né? Agradecer profundamente essa oportunidade de estar discutindo. Eu peço desculpas se eu disse alguma coisa inadequada. De forma alguma. Nenhuma, muito pelo contrário. É um programa ao vivo, a gente não tem como repensar depois. Voltar para trás. Edita, não é possível isso. Eu peço desculpas também aos moradores de Águas Claras se eu disse algo que não foi compatível, mas eu estou à disposição, estou amplamente discutindo lá na nossa comunidade sobre o movimento de saúde de Águas Claras e dizer que estou inteira à disposição, inclusive eu já me autoconvidei, gostaria mesmo de voltar para falar um pouquinho sobre vigilância sanitária. Então a gente vem. Eu acho que é um momento importante que o nosso país está vivendo nesse sentido e, de fato, muito obrigada a vocês. Então a gente, em nome dos ouvintes, a gente que te agradece por ser assim e estar envolvida nessas questões de Águas Claras. Queríamos que todos os moradores tivessem esse interesse pela nossa cidade. Patrícia Rebelo, muito obrigado, querida, mais uma vez. Grande Kleber, muito obrigado a você. Eu, para variar, me divirto muito vindo aqui, além de aprender enormemente com as pessoas que vêm aqui, nossos entrevistados maravilhosos. Obrigado, Isabel. Eu estou assim, de queixo caído. Estou absolutamente impressionada. A gente recebeu aqui uma aula, realmente. Muito obrigada pela sua participação. No dia da Anvisa, eu vou querer estar aqui de novo. Tá? E, gente, eu queria só deixar aqui, entrem na comunidade desse debate que chama Saúde de Qualidade em Águas Claras. Então, entra no Facebook, procura esse grupo, é um grupo só de membros de Águas Claras, para a gente poder debater e aí depois de ter uma proposta mais ou menos formada, a gente se reúne e aí sim a gente pode dar um andamento nessa questão. Muito obrigado, Isabel, foi excelente. É isso aí. Se você quiser ouvir novamente o nosso programa, lembre-se, todos os dias da semana, ele reprisa no mesmo horário, às 20 horas. Sábado e domingo, às 14 horas. Então, terça-feira, sempre ao vivo. O Esquenta e o Esfria, só na terça, só ao vivo, aqui. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o programa Vivendo Águas Claras. Tchau!